Quer que siga? Boa noite, irmãos. Então vamos levar nossos pensamentos a Deus e vamos orar. Amado Deus e Pai, primeiramente pedimos perdão pelos nossos pecados e em seguida agradecemos a Ti por ter trazido nós aqui mais uma vez. Somos gratos a Ti pelo dia que nos deste, pela vida, pela proteção, pelo Teu Espírito, Pai, que vem nos guiando, dando sabedoria como viver na santidade para Te servir. E agora, neste momento que estamos aqui reunidos como igreja, pedimos a Ti que nos abençoe neste momento mais uma vez, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Pedimos em favor dos hinos que vamos cantar e depois estuda a Tua palavra. Pedimos em favor da família nossa, cada um de nós, nossos filhos, netos. Pedimos também em favor dos irmãos em Cristo, as igrejas. Pedimos em favor daqueles que não chegaram, que possam chegar, ou aqueles que estão trabalhando, que não podem vir, ou estão enfermos. Pai Santo, pedimos em favor de todos. Em nome de Jesus, pedimos, em nome dele, agradecemos com perdão de nossos pecados. Amém. Vamos começar a louvar a Deus. Oi? Muito bem. 60. Vamos cantar os 60, depois vamos cantar 89.
89. O poder do sangue.
A volta bem fraca.
Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 1 e 2. Depois aqui de lendo, aí nós vamos depois, Gênesis capítulo 11, versículo 27 e 32. Depois, Gênesis também 15, 6, 7. Entre meio lá está Lucas 14, 26 e Mateus 19, 29. Vamos devagar, quero que vocês acompanhem. No versículo 1 disse assim, ó, agradecemos os irmãos que estão presentes e 2 visitantes, 2 não, 4, as crianças, né? Então, versículo 1 diz assim, 1 e 2. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: homens, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Os irmãos, no grego, diz o historiador, Mesopotâmia, no hebraico, o nome é Ur dos Caldeus, aonde nasceu o patriarca Abraão, diz a história, diz no Google e outros lugares também. Onde nasceu o patriarca Abraão. Ur dos Caldeus era uma cidade próspera da época de Abrão. Não era Abraão ainda, Abrão. Pode ver que está escrito aí, agora já está. Depois pode ir lá em Gênesis, que vai explicando de lá. Ur dos Caldeus era uma cidade rica, próspera, da época de Abrão, daquele tempo, localizada na Mesopotâmia. Abrão, com sua família, deixou a cidade de Ur, com a finalidade de viajar para a terra de Harã. Olha, irmão, quanto tempo faz isso? Quantos anos, né? Então, Abrão e a sua família. Por quê? Porque Deus mandou Abrão sair de Ur dos Caldeus. Por que Deus... Uma pergunta, diz aqui o historiador. Por que Deus mandou Abrão sair de Ur dos Caldeus? Deus mandou Abrão se afastar dos pais, porque eles eram péssimos, dizem. Por exemplo, atrasavam a vida dele, de Abrão. Se a família não tiver de acordo com a pessoa, por exemplo, a família não está de acordo com alguém da família que quer servir a Deus, ela vai atrapalhar. Então, no caso aqui, é para deixar disso. Mas só que ele só saiu de Harã para Canaã depois que o seu pai Terá morreu. Aí ele saiu. Agora, o que significa o nome Ur dos Caldeus? Quer dizer, Ur significa luz ou cidade da lua, dizem. Era uma cidade dos caldeus, por isso chama-se Ur dos Caldeus. Também era o local de nascimento de Harã, era Ur dos Caldeus. A maior cidade de Sinar, ou Caldeia, Caldeia, do norte, Gênesis 11, 28, 31. Vamos ler Gênesis 11, 28. E morreu Harã
estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento em Ur dos Caldeus. Sempre devem ser os filhos enterrar o pai. Aqui ao contrário, ó. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo. Então quer dizer, morreu o filho primeiro que o pai, na terra do seu, onde ele nasceu, Ur dos Caldeus. Então, esse lugar era o principal centro comercial do país, bem também como um centro político. Ur é a mesma Caldeia. Pode não ter ocorrido no mesmo tempo, mas Estevão, aqui em Atos, estava em Atos, Estevão que dizer no capítulo 7, em Atos, de que Ur estava no país, depois foi chamado Mesopotâmia, Persa, como esse nome é mencionado por esse historiador aqui. Amiano Marcelino, ou Marcelinus, foi um militar de alta potente, tendo servido o exército do imperador Juliano. O historiador que escreveu durante o fim do Império Romano. Nasceu 330 anos, diz o historiador aqui, depois de Cristo, depois que Cristo morreu. Levou 330 anos para padecer, nascer esse homem. Antioquia e Turquia. A palavra Mesopotâmia indica adequadamente a região entre os dois rios, o Eufrates e o Tigre. E no capítulo 2 de Atos, versículo 9, Mesopotâmia, o nome é grego. Diz lá, vou ler. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, diz lá em Atos. Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Também em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, também ele disse, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. A região também tinha outros nomes antes que o nome grego lhe fosse dado. Por exemplo, Ur dos Caldeus, Mesopotâmia. Agora Gênesis 11, 27 ao 32. Pode pegar lá, que nós vamos ler. Estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Então quer dizer que Ló era sobrinho de Abrão e neto de Terá. Gênesis 28. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento em Ur dos Caldeus. Então quer dizer que morreu o terceiro filho de Terá. Arã quer dizer, o pai sepultou o filho, em vez do filho sepultar o pai. A vida do filho está nas mãos de Deus, não está nas mãos dos pais. Isso fala que é os pais, os filhos que devem sepultar os pais. Sempre os pais morrer primeiro, mas que está na mão de Deus. Deus leva o filho e deixa o pai. 29. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. Gênesis 11, 29. E o nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. Tudo parente de família. 30. E Sarai era estéril, não tinha filhos. 31.
E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir para a terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Terá, pai de Abrão, Ló, filho de Arã. Arã, quer dizer que outras versões diz Arão, ou Arão, neto de Terá e sobrinho de Abrão. E Sarai, ou Sara, mulher de Abrão, e nora de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e Arã gerou a Ló. Arã, em algumas versões da Bíblia, pronuncia Arão, ou Arã com N, ou Arã com tio. Arão era o nome de uma importante cidade que havia na Síria, onde a família de Abraão morou. 32. Gênesis 11. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Olha, chega a 100 anos hoje na mar, né? Então, com toda a família que saiu de Ur dos caldeus, Abrão, ele viajou para Canaã. Sabemos que estas alturas Abrão já tinha experiente e grande revelação de Deus. Como essa revelação lhe alcançou, nos é dito. Toda a família vai com Abrão, o que parece não ter sido a vontade de Deus, né? Toda a família, toda a parentela, e ele não fez. Toda a família vai com Abraão, o que parece não ter sido da vontade de Deus. A soma é que Abraão, sendo ordenado por Deus a sair da sua parentela, e ele não fez, é 12, lá em Gênesis 12:1. Não deixou a sua família, e por isso não agradou a Deus. E às vezes, nós cristãos não deixamos a família para servir a Deus, não agrada a Deus. Às vezes Deus chama qualquer um da família, um cristão, para ele ir em outra cidade, para ir em outro lugar, servir a Deus, ele não quer largar. Por exemplo, chama os pais, ele não quer largar os filhos para ir para outra cidade, por exemplo, para pastorear uma igreja, para trabalhar. Então, Deus não aprova isso. Então ele não deixou a sua família, por isso ele não agradou a Deus, Abraão. Porque Deus precisava testar Abraão, e foi uma experiência nova para ele, assim como Deus faz conosco hoje. Para nós seguirmos a Deus, primeiro precisa aceitar o Filho dele, a Jesus Cristo. Para aceitar, para se fazer a vontade de Deus, para seguir o ensinamento de Deus, para querer ir morar nos céus, tem que aceitar Jesus Cristo. Ele nos coloca nas mãos de Deus. Quem coloca nós nas mãos de Deus é Jesus, é o Filho. É o Filho que veio, que se encarnou, que ele desceu dos céus e veio para esse mundo viu, no meio de pecadores, conviveu com pecadores, para poder colocar nós nas mãos de Deus, para colocar nós no reino de Deus, aceitando Ele. É para desapegar de tudo. Para fazer isso é preciso desapegar de tudo, ou quase tudo, incluindo família. Às vezes, por causa da família, a pessoa não aceita Jesus. Abrão deixou o maior exemplo de todos por isso,
que ele é o nosso pai na fé, Abraão. Em troca da terra prometida, ele saiu da parentela e da casa do pai. Deus quer mudar a vida dele, de Abraão. Mas a pergunta que não se cala é: por que Deus não mudar a vida dele lá em Harã? E nós hoje, por que Deus não mudar a nossa vida e deixar nós onde nós estávamos? Porque lá a gente não muda. Para Deus mudar a nossa vida, nós temos que desapegar alguma coisa, largar de onde nós estivermos. Por exemplo, com a sua família. Primeiro, porque esses fatores são importantíssimos na vida de qualquer cristão. É para deixar tudo através da fé. Lucas 14, 26 diz assim, ó: se alguém vier a mim, ó que Jesus disse, e não aborrecer seu pai, sua e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, olha que mais agora, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha bem o que Jesus disse primeiro. Se alguém quer vir após mim, porque Jesus está na frente, é uma aposta, vamos seguir ele. E não aborrecer o pai. Aborrecer o pai o quê? Porque vai deixar o pai na crença do pai. Não é que você vai abandonar a família e não pronto, não é isso. Você continua a mesma coisa, amando o seu pai, amando a família, amando a mulher, amando os irmãos, toda a família. Mas deixa na fé, a fé deles. Fala, aborrecer seu pai e mãe, mulher e filho. E ainda a sua própria vida. O mais difícil é aborrecer a sua própria vida. O que mais você gosta na vida. Tem muitas coisas na vida, os irmãos, que atrapalham a nossa carreira cristã. E tem que aborrecer, deixar coisa da vida. Os empecilhos, os embaraços. Então, em Mateus 19, 29, e todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Se não tiver até terra, você não pode ficar pegado num pedaço de terra, num bem material que atrapalha você servir. Então ele diz aqui, ó, deixar irmãos, deixar casa. E a pessoa não quer fazer isso hoje. Mulher, filho ou terras, bens materiais. Deixa aquele lá. Ontem nós visitamos a nossa prima, minha prima, e preguei essas coisas para ela lá. Tem um estudo bíblico lá. Porque ninguém leva nada. Tem que ter uma renúncia. Olha, deixar terras por amor do meu nome. Não é que você vai abandonar, você vai jogar fora tudo. Deixar ela no lugar certo na sua vida. Tudo ser controlado. A gente tem que controlar as nossas vidas. Controlar os nossos bens materiais. O nosso dinheiro. O nosso tempo. Que não atrapalha naquele momento de servir a Deus. Você está ocupado com outra coisa, porque arrumou aquele embaraço. Agora Mateus 10, 37. Ainda ele fala que, ó, receberá 100 vezes, é dobrado. 6 vezes tanto daquilo, e herdará a vida eterna. Pronto. Agora Mateus 10, 37. Quem ama o pai ou mãe mais do que a mim, Jesus disse, não é digno de mim.
E quem ama o filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Qual é a grande lição, os irmãos, que nós tiramos aqui? Grande lição. Porque o amor deve ser tudo a Deus. Mas não é de boca, as nossas atitudes. Deixa que Deus está acima de tudo. Nós vemos aqui pela história de Abraão, dos profetas. Primeiro, Abraão, ele acreditou em Deus e viveu segundo a fé, é um exemplo para nós. Segundo, na fé ele praticou a justiça, até mesmo para com seus inimigos. O que impressiona em Abraão, seu coração de pai, acreditou que seria pai de um grande povo. Ele acreditou de uma grande nação, porque tudo ia vir da descendência dele, de Isaac, e que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Gênesis 12, 12:1. Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olha, poucos fariam isso hoje. O conforto da família. Você sair, aqui ele falou, ó, sai-te da tua terra, terra natal, e da tua parentela, sai dela. Você sabe que a parente é bom, a família é boa, até certo ponto. Se a família não servir a Deus, ela atrapalha você servir a Deus, também vai servir a Deus, sem dúvida isso. Família atrapalha. No dia de culto, na hora de culto, você quer sair do culto, chega a família, e daí? A revelação da qual tinha dado ao patriarca num certo período de tempo, antes. Então esse capítulo registra os primeiros passos deste grande cristão, esse grande crente em Deus, no caminho da fé. Abraão não tinha nada para ele ler, Deus falando para ele, chamando ele. Ele falou, vai-te da tua terra, quer dizer, separação. A separação é muito importante. E da tua parentela, que quer dizer separação. Separar. Não é que você separar, você vai e nunca mais você vai ver. Você separa para servir a Deus, mas continua amando eles, ajudando o que puder. Mas na parte de servir a Deus, eles não querem servir a Deus, separa. Olha, vocês não querem seguir a Cristo, servir a Deus? Eu vou seguir. Vocês não querem ir na igreja? Paciência. Eu vou agora na igreja. Depois tem o dia todo, tem tanto tempo para a gente viver. Então, os cristãos, irmãos, eles devem fazer um hábito, um propósito, de sempre estar na igreja dos cultos. Fazer força, mas força não obrigatória, no amor. Então, aí fala, e da casa de teu pai, quer dizer, separação. Separa. Para a terra que eu mostrarei. Então, Abraão não teve outra alternativa no assunto. Ele ia receber suas ordens do Senhor, não era de homem. Ir para onde essas ordens eu levaria. Versículo 2, Gênesis 12. Olha que Deus disse para Abraão: e far-te-ei uma grande nação. Falando com uma pessoa, uma grande nação. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. A nação que Deus fez de Abraão
mudou o mundo, e existe inclusive até agora. Nós estamos aqui por causa de Abraão. Obedeceu o chamado de Deus, teve coragem, fé, quando pediu o único filho, Isaac, primeiro filho. De fato, essa nação, Israel, ainda tem um papel grande a desempenhar, os judeus. Não chegou a hora ainda. E o que acontecerá quando chegar no reino vindouro de Cristo, que Deus está esperando? Ele fala assim aqui também: e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Irmãos, se nós tivermos fé, se nós obedecer a Ele vai engrandecer o nosso nome, pelo testemunho que nós damos, e Ele vai ver que o mundo, a pessoa vai te ver, aquela pessoa é um cristão, aquela pessoa é de confiança, aquela pessoa, aquele indivíduo, ele é de caráter, pode confiar, pronto. Segundo as Escrituras, abençoar significa aumentar. Os construtores da Torre de Babel tentaram fazer seu nome, enquanto que Deus tomou este homem que abandonou tudo e engrandeceu o seu nome. E serás uma bênção. Trata-se da maior bênção de todas, é a glória da fé de Abraão. Deus daria a este homem o significado da salvação, que é a justificação pela fé, que será provida por meio do Senhor Jesus Cristo, o que ele faria na cruz. Quanto a isso, Jesus disse a Abraão: Abraão, vosso pai se alegrou por ver o meu dia. Ouviu, se alegrou. João 8,56 diz. O versículo 13: e abençoarei os que te abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoareis os que te amaldiçoarem. Deus diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, até hoje, aquele que nos abençoa, aquele que nos ajuda, Deus vai ajudar ele, não precisa que nem que ele seja crente. Se a pessoa ajuda um cristão, Deus ajuda. Se a pessoa não ajuda, Deus também não vai ajudar. Abençoar a Israel ou qualquer cristão significa garantir as bênçãos de Deus. E os que te amaldiçoarem, ele diz: amaldiçoarei. Amaldiçoar a Israel ou a qualquer crente é a garantia que será também amaldiçoado por Deus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, em Abraão, porque ele teve fé, ele seguiu o chamado de Deus. Refere-se a Israel que surgiu dos lombos de Abraão e do ventre de Sara, que deram ao mundo a palavra de Deus, trazendo o Messias ao mundo. Por meio de Cristo, cada família no mundo que deseja a bênção de Deus, pode ter essa bênção, quer dizer, a justificação pela fé. Quem crê em Jesus Cristo, ele vai ter essa bênção de Deus, a justificação pela fé. E vai ser justificado pela fé. Não é pelas obras que nós somos justificados. Nós somos justificados pela fé, e pela fé que produz as obras santas. 4. Aí o versículo do capítulo 12. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. E Ló foi com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Quem é que tem 75 anos aqui? Quem tem 75 anos? Agora, 75 anos quando Abrão saiu. Tá? Isso foi a primeira renúncia
que ele teve. Houveram 7 no total. 7. Primeiro, ele renunciou ao seu país natural. Segundo, ele renunciou à sua família. Terceiro, ele renunciou ao Vale do Jordão. Quarto, ele então renunciou às riquezas de Sodoma. Quinto, ele renunciou a si mesmo. É o mais difícil. Sexto, a seguir renunciou a Ismael. E por último, ele renunciou a Isaac. Imagina. Deus foi pegando Abraão. Bom, do cedo, nós vamos ver o céu. Mas Deus sabia tudo. Deus sabe. Pensa que uma prova nossa, dessa é para nós. Agora, é a outra. Deus pediu, agora o teu filho Isaac. E ele saiu. Cada renúncia dolorosa foi seguida por um acréscimo de riqueza espiritual. Então nós devemos, Senhor, cada renúncia que nós fazemos, nós fica mais rico espiritual. E foi com ele lá, e Abrão, da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. O Espírito Santo aponta a idade de Abraão em sua saída, o que significa que a revelação possa ter chegado vários anos antes, falando de nossos pais na fé. Este título relembra a divina glória de Deus que mostrou ao seu povo no tempo de Moisés, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Explica que o Senhor tem usado alguém para entregar a mensagem da salvação ao seu povo. Sempre Deus usa alguém. Deus usou alguém para trazer a mensagem para mim. Deus usou alguém para trazer a mensagem para cada um de vocês. Irmãos, é individual a salvação. Às vezes pode acontecer uma mensagem pregada a vários converter, mas é individual. Não é porque um irmão salvou, o outro irmão vai estar bem. Não, cada um é individual, ele tem que fazer a parte da confissão dele. Então, explica que o Senhor tem usado alguém. E sempre vai usar alguém. Mas esse alguém tem que se pôr na mão de Deus para servir e pregar a palavra. O lugar exato naquela terra era Ur dos Caldeus, Gênesis 15, 6, 7. E creu ele, no versículo, capítulo 15, 6. E creu ele quem? Abraão, no Senhor, olha bem a palavra, e imputou-lhe isto por justiça. A justiça é imputada em nós quando crê. Aí Deus imputa a justiça de Cristo, a justiça que nós não tínhamos, que ninguém tem essa justiça. No momento que crê, então imputa. Deus vê a justiça de Cristo, né, passa a ser justo, justificado diante de Deus. E ele, Abraão, creu no Senhor, exercitou a fé ao acreditar no que o Senhor lhe havia dito. Isto lhe diz: o Senhor imputou a Abraão por justiça. Esta é uma das mais importantes escrituras em toda a palavra de Deus. Versículo 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la. Então o Senhor agora reafirma mais ainda a ampliação, a revelação para esse patriarca da fé. Então nós encontramos nos exemplos do grande da Bíblia, e além das nossas experiências, que o Senhor tem que reafirmar constantemente a sua promessa a nós. Mas nós devemos buscar, lendo, vendo as promessas que tem no Novo Testamento, que é para nós, para o futuro. Nós buscar o Senhor cada vez mais. Então encontramos todos esses exemplos deles na Bíblia.
E além disso, fortalecer a nossa fé. Como que vai fortalecer a nossa fé se nós não alimentamos a nossa fé? Para você fortalecer fisicamente, você tem que comer coisa para nutrir o corpo, vitaminas, alimentar bem, para ficar forte. Não vai nem andar, vai deitar, não trabalha, não dá produção. E a nossa fé também, para ficar com uma fé forte, uma fé produtiva, tem que alimentar a fé. Nós somos muito fracos, nós, sensíveis, que nem se ofende por pouca coisa, se desanima por pouca coisa. Sentimental, não deveria ser assim, nós somos. Final das contas, desanima fácil. Por pouca coisa que acontece, primeira coisa que acontece é sair da igreja. Ele falta um culto, falta outro culto, falta depois. Tem vários irmãos aqui que não contam com ele, podia aceitar nome. Uns não vêm fim de semana, tudo porque, ó, como é que pode isso? Deus abre o mar para o seu povo. Êxodo 14, 15 e 31, vai ficar para outro dia. Amém? Então, que Deus abençoe os irmãos. Vamos procurar não desanimar enquanto Deus está dando fôlego de vida, perna para nós andar, ouvido para nós ouvir, olhos para nós enxergar, saber, capacidade para ler, para poder ouvir. Vamos aproveitar, porque só tem a ganhar. E desse mundo aqui ninguém leva nada. Que possamos estar aqui sexta-feira, vem o irmão Daniel Martins pregar. Vamos estar aqui, os irmãos, procurem. Culto domingo de manhã, sábado à noite. A gente tem que ter ânimo. Sempre tem irmãos que estão aqui. Lembra com aqueles que não vêm. Irmãos, se as pessoas não viessem, mesmo em casa, assistissem as lives, os cultos, ainda vamos lá, a pessoa fica, o que vai? Na hora do culto, assistindo novela, assistindo o quê? Shows, sei lá. É pecado isso aí. Se eu não tivesse da igreja, por exemplo, sou da igreja, se membro da igreja, e o meu pastor da igreja estivesse pregando, eu assistiria. Eu não fui no culto, mas eu quero assistir o culto. Não quero perder as mensagens. Isso no dia do juízo vão pagar caro isso aí. A pessoa que deixa, não faz a conta das coisas de Deus, da palavra de Deus, vai pagar caro. Não vai ficar, ou talvez pague nesta vida mesmo. Não vão pagar no inferno, mas pode pagar aqui mesmo. Então vamos louvar a Deus. Para o hino. Por enquanto, agradecer o irmão Daniel para a disposição dele. Olha, eu fui lá no Wesley, eu vi essa lousa lá. Já falei para o irmão Daniel por alto. Quase que comprei ela. Falei, mas eu vou. Pesava a peça na minha consciência. Eu vou cortar a frente dele, porque ele levou aquela lá, vai dizer, e é boa, gostando daquela. Aí pensando na branca, daqui a pouco, quase que fui lá onde, para assistir ele, já tinha buscado ela, trouxe. Fez toda essa arte pendurar aqui, agora precisa procurar um jeito, como é que eu vou me escrever para ficar visível. Tem que descobrir, Deus nos abençoe que dá certo. Então isso. Agora sabe que vamos arriscar a Catarina que minha velha falou agora? 450. Não sou meio vivo a fazer 4:17. Brilha não viver. Ora, brilhar não viver. E sabe como é que é, né? Não viver. Brilhar, deixar a luz em Cristo brilhar.
Olha, irmão Paulo, e possamos estar sexta-feira aqui, que os irmãos venham também. Senhor, mais uma vez, nós somos gratos por esta hora aqui na sua casa, por tudo que foi feito, né? Especialmente pela palavra exposta, né? Possamos aprender com ela, possamos aprender com ela, aprender a renunciar as coisas que nos atrapalham, né? Podemos ter fé para fazer a sua vontade, Senhor. E pedimos, né, pelos cultos, por sexta-feira, que o possa abençoar desde já no Gabriel, pedimos pela pastora da direção, pedimos por esses pedidos que foram feitos, né? Os problemas de saúde, que o Senhor possa estar abençoando, as suas filhas emoções, que o Senhor possa estar socorrendo, né, nas suas necessidades. E não só esses pedidos, mas todos nós, né, que estamos aqui, necessitamos da sua ajuda, do seu auxílio, né, da sua misericórdia, que o Senhor possa nos ajudar. E agradecemos por Jesus Cristo, né, pela salvação que nós temos, né, foi alcançada através do sangue de Cristo derramado na cruz. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.